dreams I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? No nosso quadro Realizando Sonhos, eu estou recebendo o Padre Firmino da Igreja Ortodoxa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde, amigos da TV local. Como é que foi a semana? Tá bem, graças a Deus, né? Eu falo assim que começa calor, é muito bom, né, Padre? Não, pra mim, eu mim gosto. calor eu passo um suplício muito também não grande. gosta? Não gosto. Particularmente, calor pra mim é um período muito difícil. É que a gente é meio gordinho. Gordinho é complicado. Não, né? No inverno é complicado que come demais. No verão é complicado porque soa demais. Soa demais. A gente não sente frio, gente. O que será que é isso, né? É. Mas vamos lá, Padre. Hoje nós vamos falar do que no Realizando Sonhos, né? Mostrando para nossas noivas aí que tudo sobre o dia do seu sonho, porque eu falo assim que é um dia tão esperado, né? E cada dia que passa, mais coisas vem vindo, mais coisas novas, né? Tem agora até terapia, antes estava entrevistando fotógrafa, tem até quem faz terapia 15 dias antes do casamento, para os noivos ficarem nervosos. E hoje nós vamos falar do quê, Padre? Aproveitando esse ensejo que o nosso amigo fotógrafo falou aí da questão da terapia, é importante a gente saber a diferenciação entre o celebrante, que no caso seria um padre, um pastor, o juiz de paz e o cerimonialista. Cada um dos três, sendo que todos estão envolvidos diretamente com a cerimônia, cada um tem a sua especificação. É diferenciado o serviço deles. Por exemplo, quando você pede um celebrante, você tem a oportunidade de ter um padre, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Ortodoxa ou Anglicana. A religião que a pessoa gostar mais, que tivesse o seu credo. Se for um pastor, há diferenciação também quanto às denominações religiosas. E, dentro disso, nós também temos as pessoas que fazem celebrações à parte, sem serem padres ou pastores. Como assim? Celebrante. O celebrante é religioso, seria o padre ou o pastor. Então, uma pessoa ordenada tem um vínculo com uma igreja. Então, ele Que seria tem o caso do senhor. Isso. Então, temos todo o respaldo de uma doutrina por trás do sacramento que a gente realiza. Então, quando um padre ou um pastor realiza a celebração, existe o que nós chamamos de sacramento, sinal sensível da presença de Deus. Porque é uma pessoa ungida, uma pessoa que foi ali preparada para aquele momento. Existe também o celebrante que não é ordenado. Então ele não dá a bênção. Ele simplesmente vai lá, faz uma oração, ele faz ali uma reflexão, uma que a gente chama de homilia, mas ele não pode dar a bênção, porque ele não é ligado a uma denominação religiosa na qual ele possa estar representando. E os diáconos? O diácono pode. O diácono ele representa o padre na ausência do mesmo. É comum, principalmente na Igreja Católica, às vezes você pergunta para o padre, prepara tudo o casamento e na hora H você não encontra o padre. Você encontra o diácono. Nossa, o diácono. Aí acontece alguma coisa, porque o padre teve algum compromisso de última hora e tal, aí vai o diácono. O diácono é o primeiro grau de ordenação de toda a igreja, não importa se seja a romana, ou a ortodoxa, ou a anglicana, o diácono, ou seja, a diaconia, é sempre o serviço. Então é o primeiro grau de ordenação. Então é comum a gente muitas vezes encontrarmos o diácono no lugar do sacerdote, no lugar do padre. Mas isso não exclui a sua validade, a sua dignidade. Uma pena que muitas vezes a pessoa fica frustrada. Né? Acerta tudo com o padre e depois chega lá e encontra o diácono. É meio complicado isso. Então, aí nós temos também o juiz de paz.
Juiz de paz é um termo que a gente ouve muito na TV, nos filmes. Então, parece que é uma realidade só do primeiro mundo, Estados Unidos, aqueles países desenvolvidos. Na verdade, o juiz de paz é uma realidade que existe aqui no Brasil, existe em todo o nosso continente. Ele é um funcionário designado pelo cartório que vai representar o cartório no momento da celebração do matrimônio. Ele vai ler o que a gente chama da ata matrimonial, o processo matrimonial do cartório. Ele é uma pessoa paga, mas só que normalmente ele já é contratado pelo cartório e você paga um custo adicional para isso. Então você não tem que pagar para o juiz de paz uma taxa a mais quando ele vai lá. Você só vai pagar No o cartório. Por exemplo, o cartório ele cobra, acho que hoje é coisa de 450 ou 500 reais o casamento civil, realizado no local. Caso ele queira tirar o casamento do local... Tá. Ele vai pagar uns 450 lá no cartório mesmo, né? Isso. Aí ele tem uma taxa de custo, porque É, essa locomoção. pessoa ela vai estar à disposição no dia e no horário. Aí você vai ter o juiz de paz, que é o representante do cartório, para fazer a sua cerimônia no local e no horário que você gostaria que fosse. Sendo que no cartório é por ordem de chegada. Você marcou às 9, 9h01 você não está lá, o próximo da fila vai em casa. Ah, é? É, Por isso que às vezes eu passo em frente ao cartório, tá cheio de gente de sábado lá. exato. E é o dia marcado, né? É o dia marcado com o horário marcado ali. Por exemplo, você marcou o casamento seu no cartório para as 10 horas da manhã, 10h05 você não apareceu, ele já está chamando a próxima pessoa e você teria que esperar passar todo mundo para depois ser feita a sua E cerimônia. mesmo assim tem que pagar. E mesmo assim você paga. Eles não têm, vamos dizer, aí muitas vezes eles não têm aquele jogo de cintura, aquele jeitinho brasileiro de esperar, guardar uns minutinhos, que às vezes acontece alguma coisa, um imprevisto, quebrou o carro, furou o Ainda pneu. mais noiva, só atrasa, né? Mas Tem algumas aí que é até de exagero, né? Mas tudo bem. Então nós temos aí o juiz de paz. Aí você paga para ele uma locomoção, um deslocamento. Normalmente, isso daí já é cobrado dentro da taxa do cartório, você paga o processo e mais a taxa do juiz. E aí você vai ter uma exclusividade dele lá naquele dia. Pode acontecer do juiz de paz não poder fazer a celebração. Que nem, por exemplo, acontece um fato lá, ficou doente, alguém da família veio a falecer. Tá, o que ele faz? Ele existe um suplente. Então ele tem que notificar o suplente para que ele possa estar no dia. Aí vamos supor, no azar dos azares, o suplente também não pode ir. e aí? Aí o cartório designa uma pessoa com toda a documentação, toda regularizada certinha, para fazer a chamada ad hoc. Então eles vão dar uma pessoa para que faça a representação do cartório no lugar do juiz e no lugar do suplente. Nós devemos lembrar sempre que o juiz de paz, embora lembre um pouco uma conotação religiosa, ele não é um ordenado, ou seja, ele não tem a prerrogativa de dar a bênção. Ele sempre vai estar falando em nome de uma sociedade, vai estar falando em nome do civil. Então o juiz de paz, ele vai lá junto com o escrevente, vai ler a ata do matrimônio, a ata do processo civil, dizendo o nome, dizendo a filiação da pessoa, dos noivos, e depois ele vai dizer que a pessoa vai assinar tal nome e se o regime de casamento vai ser comunhão de bens, parcial, total, ou como vai ser feita a partilha do que tiver daqui para frente. Então, o nosso amigo juiz de paz, ele não é, vamos dizer assim, um homem com uma prerrogativa de dar a bênção. E por último, o cerimonialista, a gente sempre fala, é uma peça importante, porque é preciso que haja alguém que organize o casamento, que possa deixar os noivos tranquilos, que possa ajudar o celebrante
ou seja, padre, o pastor, ou até mesmo o juiz de paz, a estar organizando a cerimônia. Temos também a pessoa do celebrante, que faz a celebração, a pessoa do juiz de paz, e por último, nós temos o cerimonialista. O cerimonialista, ele cuida da parte assim de fazer com que o casamento aconteça, ou seja, preparação da noiva, orientação dos padrinhos, a disposição deles durante a celebração, entrada da daminha, das alianças. Então, o cerimonialista é uma peça importante durante a celebração. Por último, a pessoa que mais nos ajuda e também tem um papel importante dentro de uma celebração é aquela que a gente chama de cerimonialista. O cerimonialista, ele é responsável por toda a parte de organização da cerimônia. A parte da preparação da noiva, a entrada dos padrinhos, dos pais, da daminha, as alianças. Então, o cerimonialista, ele tem um papel de organizar e ajudar também o presidente da celebração, seja o padre, seja o pastor. E dentro desse contexto, nós temos percebido que muitos cerimonialistas também têm agregado a função de fazer a celebração como celebrante. Então, muitos cerimonialistas, eles também realizam a celebração, o que para eles muitas vezes se torna mais fácil, prático. Então, quando você for escolher, você tem que pensar bem como você gostaria da sua celebração. Com a bênção, escolha ou um pastor ou um padre ordenado para presidir a celebração. Gostaria que fosse realizada com efeito civil? Além do padre que tem a possibilidade de fazer a celebração com efeito civil, alguns pastores também oferecem essa possibilidade. Você tem o juiz de paz, algumas vezes também chamado de tabelião. E nós temos também o celebrante, que é o cerimonialista, que muitas vezes faz essa função. Então você escolhe, você pensa bem, mas sempre procure conversar com a pessoa. E como já foi dito em outro programa, a cerimônia pertence aos noivos. Portanto, quem vai dar o rosto, quem vai dar a identidade, são os noivos. Nunca deixe o seu sonho, nunca deixe o seu desejo ser sufocado pelo celebrante, pelo cerimonialista. Deixe sempre bem claro que é você que está casando, é você que está realizando ali aquela cerimônia tão bonita e é você que merece todo o cuidado e todo o carinho. O presidente da celebração, seja o padre, o pastor, seja o cerimonialista, eles não têm que interferir. Eles podem sempre dar ideias, sugerir, mas definir jamais. É uma dica que eu dou para você, para que o seu casamento, a sua celebração, tenha a tua marca, tenha a tua imagem. E não a imagem de quem está preparando. Porque no final das contas, você vai ver que não é a sua celebração, mas a celebração de outro. E isso daí não tem graça, não dá gosto ver uma celebração que não é a sua. Portanto, faça sempre aquilo que o seu coração assim determinar, assim desejar. Eu desejo de coração que a sua celebração seja a mais linda e perfeita de todas. Por isso, Padre Firmino, é muito bom conhecer tudo antes, né? Antes de estar escolhendo quem realmente vai realizar o seu casamento. Nunca feche em primeira, procure conversar com a pessoa, veja que se ela está respeitando as suas ideias, o seu gosto, porque muitas vezes numa primeira conversa dá a entender que a pessoa vai fazer aquilo que você quer e depois você vai percebendo que ela não faz. Eu costumo dizer que é que nem pedreiro, quem já fez reforma em casa sabe o que eu estou dizendo. Você quer assim a parede, você quer a casa desse jeito, o pedreiro, infelizmente, ele vai fazer o que ele acha melhor, como que vai ser, do jeito dele. E no fim, a tua casa virou a casa que o pedreiro queria. O sonho do pedreiro não realizou o seu sonho, realizou
o sonho. Mas quem quer conversar com o senhor, né? Pegar algumas dicas, como que faz para entrar em contato? Todos os dias a gente se encontra pela rede social, pelo Instagram e também pelo Facebook. Pelo Facebook você pode procurar Eduardo Jaú, entre parênteses, Padre Firmino, e você pode deixar alguma mensagem inbox, que a gente retorna. Pelo Instagram, você procura Padre, Firmino, Jaú. Ou então você entra pelas redes sociais da Solange, que você vai me encontrar. Só deixar no programa Convívio, Solange Magon, que a gente está passando o contato, né? E aí você vai tirar todas as suas dúvidas, vai conversar, não é verdade? E além também das dúvidas sobre a questão matrimonial, a gente também faz aconselhamentos. Se precisar tirar alguma dúvida sobre qualquer assunto, algum aconselhamento espiritual também, a gente está sempre aí, não só para o casamento, mas também para todas as necessidades que a pessoa esteja passando. Às vezes eu não vou conversar com o meu pároco, com o meu padre, para ter vergonha dessa situação ou daquela. Então procure uma pessoa, porque infelizmente as maiores doenças são as doenças espirituais. E eu estava vendo um vídeo há uns dias atrás, um médico estava constatando, através de um experimento, que pelo menos 90% das pessoas que têm um acompanhamento espiritual, que fazem uma caminhada espiritual, independente da fé que ela tenha, da profissão religiosa, 90% dessas pessoas enfermas têm uma cura mais rápida e até mesmo definitiva do que aquelas que não manifestam nenhuma profissão religiosa, nenhuma fé. Então nós notamos que o que antigamente se dizia que a religião atrapalhava a cura da pessoa, pelo contrário. Hoje está ajudando muito. Sempre ajudou, sempre na história da humanidade a religião, a fé foi importante na cura e nos benefícios que ela traz. Só que houve uma época em que a fé e a religião, a fé e a ciência, a religião e a ciência se confrontaram. E hoje, graças a Deus, parece que a ciência está revendo alguns conceitos. Assim mesmo como a igreja, que a igreja também está abrindo mais as portas para a ciência. Não está sendo mais uma inimiga, mas uma amiga que comprova o que a igreja, a fé, já manifestava há séculos, e a ciência está vendo que ela também não tinha porque também ficar batendo tão desnecessariamente. Confrontou-se para chegar a um equilíbrio. Graças a Deus estamos vendo aí que as coisas estão melhorando por todos os sentidos. Então é só procurar o Padre Firmino, né? Ele vai estar te ajudando, te aconselhando, porque eu falo assim, que uma palavra amiga, uma palavra, né, para a nossa alma é muito importante. E né? como é importante, e às vezes uma palavra é o ponto final que determina se a pessoa vai ou não cometer um suicídio, fazer uma loucura. Esse mês agora de setembro, né, mês amarelo, que se comemora contra uma campanha contra as pessoas, não contra a pessoa, mas contra o ato do suicídio, que eu acredito seja a forma mais cruel de você exterminar a vida, porque a pessoa ser morta por um assassino, ser morta por uma outra, é uma situação. Agora, ela chegar ao ponto dela tirar a própria vida é uma situação extrema. Ninguém quer morrer e ninguém quer tirar sua vida. Mas num ato de desespero, eu digo que forçada, assim, orientada pelo maligno, a pessoa põe fim à obra de Deus. Então nós podemos evitar isso. Então procure. Temos o canal do CVV, temos as paróquias, temos aí líderes espirituais maravilhosos para você procurar a orientação. Não deixe de procurar a orientação, seja para um casamento, para uma boda, para um batizado e também para a sua vida espiritual. É importante. Vamos terminar com uma bênção? Vamos. Já que nesse mês nós estamos falando sobre uma prevenção contra o suicídio, vamos pedir a Deus, que é o Deus da vida, que nos abençoe, que nos traga sempre a vida e a vida em plenitude. Deus de amor e bondade, que soprastes no homem o sopro da vida, dando-lhe a capacidade de discernir o que é bom e o que não é para a sua vida.
nós vos pedimos, oriente todos, principalmente os jovens que se encontram nesse turbilhão aí de tecnologia, de prazeres, que eles possam estar discernindo o que é melhor para a sua vida e que eles, à luz do Espírito Santo, possam encontrar o apoio, o amparo, para que possam viver uma vida longa, próspera, mas principalmente saudável. Saudável fisicamente, saudável espiritualmente. E que nos momentos de aflição, o Senhor possa ser o consolo, a fonte que vai matar, saciar a sede desses homens e mulheres que buscam incansavelmente o divino. Nós vos pedimos, abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try?